Olá, pessoal! Nós estamos começando mais um podcast, né, dessa série sobre missões, o quarto e o último episódio, né? Espero que vocês tenham bom proveito desse ensinamento, conhecimento que nós teremos aqui, né? A palavra é bem clara que nós, para ter um bom sucesso na nossa caminhada, nós temos que ter bastante conhecimento, né? Estamos aqui com o nosso pastor, presidente, com Joab, que vai trazer aí, vai dirigir esse podcast. Então, Joab, passo a bola para você, fica à vontade. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nosso último podcast, também é uma honra estar aqui nesse encerramento. E uma honra maior ainda em poder estar aqui com o pastor Aclésio, né, que infelizmente a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas ouvi muito falar dele por um amigo meu, Marcos, vai estar assistindo isso aqui com certeza. E quem é o pastor Aclésio, né? O pastor Aclésio, ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Lima Campos, do Maranhão, coordenador de Sinforme, que é um curso intensivo em formação missionária, bacharel em teologia com ênfase em missiologia, e está cursando tradução da Bíblia na Missão Além, né? Então eu queria que o pastor Aclésio se apresentasse aí, falasse um pouco sobre ele, quem é ele, né? Apresentar para a turma. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês, né, atendendo esse convite. Pastor Ailton, André, Joab, Deus abençoe. Amém. A toda a equipe que conduz esse podcast, que é uma bênção para a vida de muitas pessoas. E, como o Joab nos apresentou, eu me chamo Aclésio. Pela graça de Deus, sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Lima Campos. E nós trabalhamos lá no contexto de missões, coordenando o trabalho missionário, à frente da Secretaria de Missões, e também de um curso que nós realizamos lá anualmente, que é o Sinforme, um curso intensivo de formação missionária. Eu acredito que posteriormente a gente terá a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Atualmente a gente não estamos no Maranhão, nem na nossa igreja a qual nós fazemos parte, que é a Assembleia de Deus em Lima Campos, que é uma cidadezinha do Maranhão, e estamos em Brasília, na sede da Missão Além, que é uma agência missionária que trabalha na capacitação de missionários tradutores, para traduzir a Bíblia para povos que ainda não têm a Bíblia em sua língua. Então, nós estamos aqui concluindo essa etapa da nossa formação de linguística e de tradução, e com a permissão de Deus, estaremos retornando para o Maranhão no final do ano, e os próximos passos, eu acredito que a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouquinho com relação à ênfase do processo de tradução da Bíblia. Então, em linhas gerais, é isso. Amém. Pastor Aclésio, assim, para começar, todo mundo gosta de ouvir um pouco a história e conhecer mais sobre o convidado, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre como foi o início, né? O tema do podcast é Quero Ser um Missionário, o que fazer? Uhum. E nada mais justo do que a gente ouvir como que foi o início dessa vida missionária aí que o senhor está levando hoje para honra e glória. Ótimo, muito bom. Então, assim, eu atualmente sou pastor, né, mas, tipo, o meu foco sempre foi missionário, até disse, Senhor, não quero pastorear. É um desafio e tanto, mas o Senhor nos concedeu essa oportunidade, né, e assim, eu entendi também como uma porta de Deus, até para trabalharmos no contexto da capacitação missionária para jovens que têm vocação e querem se envolver no contexto de missões. Eu achei muito válido a temática de hoje, né? Quero ser um missionário, o que fazer. E assim, eu comecei bem jovem, eu ainda sou jovem, as pessoas até ficam, poxa, já é pastor dessa idade, principalmente na Assembleia de Deus, que tem toda uma metodologia um pouco mais rígida nesse sentido. E, assim, eu me converti aos 14 anos de idade, né, e logo cedo me envolvi com as atividades da minha igreja. Eu sou natural de uma cidade chamada Capinzal do Norte, que é uma cidade também do interior do Maranhão,
E ao longo da minha juventude eu tive amigos, e essa questão da amizade, ela é muito influenciadora, e Deus colocou amigos que me levaram a conhecer de fato a Cristo, e através dessa amizade a gente teve uma edificação da nossa fé. E assim, em 2015 não, perdão, eu disse que eu me converti em 2014, não, com 14 anos, isso. E em 2010, eu tive a oportunidade de participar do primeiro congresso de missões, né? E eu estava recém-convertido, e eu lembro que esses meus amigos me influenciaram muito. Clécio, vamos para esse congresso, Eu disse, poxa, eu não quero ir, congresso de missões e tal, o que é isso? Eu não sabia nem o que era, né, missões, enfim, mas esses amigos tiveram uma influência muito grande nessa parte. Deus colocou eles na minha vida para conduzir para aquilo que ele tinha para realizar através de mim. Amém. E eles trabalharam bastante isso, me convidaram, vamos lá. Eu disse, tá bom, vamos, eu acho que eu não vou perder nada, né? Era uma semana longe de casa, e a gente foi, fiz minha inscrição, paguei tudo direitinho, e fomos para lá. E isso num domingo, e ia ser de domingo a domingo o congresso. Foi na cidade de Timon, cidade de Maranhão, e eu lembro-me que quando eu estava no congresso, na quarta-feira pela manhã, tinha uma missionária que estava contando o testemunho dela, eu acho que talvez vocês conheçam, ela é chamada Kellen Gaspar, ela coordena um projeto missionário chamado Campos Brancos, trabalha com missionárias meninas, jovens, e hoje está trabalhando também com sexo masculino, né? E ela estava contando esse testemunho dela. E assim, de repente veio um desejo assim, muito grande de chorar, sabe? E eu fiquei, poxa, o que é isso? E eu vou convertido, sem entender o que era aquilo, e com vergonha, mas assim, não me contive, né? A ação do Espírito Santo, e chorei bastante mesmo. E terminou o trabalho na parte da manhã, e eu ainda chorando, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu tô chorando, eu não sei nem pelo que é. E aconteceu que foi assim, algo bem forte, assim, a maneira como foi ouvir a voz de Deus, e algo que o Ronaldo Lindori trabalha, que é uma das referências em missões hoje no Brasil, dentro do livro dele, Vocação e Chamado, é que o chamado de Deus, ele tem 3 características importantes, né, que ele é intransferível, ele é pessoal, porque Deus chama pessoas, não instituições, ele é intransferível, porque eu não posso transferir a responsabilidade que Deus me deu, né, e ele é claro, né, porque a voz de Deus, ela é clara, então o chamado de Deus também é inquestionável. E naquele dia, naquela manhã, assim, ouvir a voz de Deus foi algo muito definitivo na minha vida. No momento eu não compreendi, mas ali Deus já estava trabalhando no meu coração e colocando o desejo pelo seu reino, pela sua obra. E a partir daí foi que foi um divisor de águas, né? Foi tudo bem diferente. E assim, eu voltei para minha igreja a todo vapor, a 1000 por hora, né? Cheio de desejo de fazer missões. E aí que está o desafio, né? Porque, tipo assim, você que é jovem, se não tiver um bom acompanhamento nessa parte do seu chamado, acaba que você acaba se precipitando, não consegue equilibrar bem a situação. Mas assim, Deus preparou toda essa parte também, colocou líderes que me aconselharam muito bem, me orientou. Amém. Eu contei o que tinha acontecido. Então, assim, o conselho que eu dou para todos aqueles que querem se envolver com missões, jovens, que tem um desejo, a primeira coisa, procure a sua liderança, né, compartilhe sobre esse desejo que você tem no seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai conduzir o seu pastor para lhe orientar, seu líder de missões, para direcionar você nos próximos passos que você deve dar em relação à sua vocação, ao seu chamado. Isso foi fundamental, ouvir a minha liderança, ouvir Deus através dos meus líderes. Isso foi algo que me ajudou muito, tanto na minha caminhada cristã, quanto para entender aquilo que Deus tinha para realizar através da minha vida, né? E a partir daí, eu entendi que eu deveria me envolver cada vez mais com o reino, e fui me dedicando, servindo na minha igreja, porque assim,
É outra coisa muito importante, que a gente que quer trabalhar com missões, todos aqueles que são vocacionados para ser um missionário, que querem ser missionários, um fator muito determinante é que a igreja deve reconhecer esse chamado, essa evidência da vocação de Deus em nossa vida. Então, um fator muito importante é se envolver nas atividades locais, né? Não é pelo fato de que Deus me chamou para trabalhar com missões, que tipo, eu fui chamado para trabalhar com missões, eu devo me envolver só quando eu for para o campo missionário, né? Não é dessa forma. Né? Aquele que é vocacionado, ele deve servir a sua igreja local, é a sua igreja mãe, é a igreja que envia, então é a igreja que deve reconhecer também as evidências do chamado de Deus na vida deste jovem, dessa jovem. E foi assim, né? Deus foi me orientando através da minha liderança, e eu comecei cada vez mais a me envolver com missões e investir, que foi o que os meus líderes disseram. Olha, a Bíblia diz que eu devo procurar me apresentar como obreiro aprovado, né? Então, deve haver um esforço da minha parte. Eles me falaram, então, aproveita a sua juventude, se dedica a esse momento, tanto à obra de Deus quanto ao preparo para aquilo que Deus tem te dado, né? Para essa vocação. E assim foi, eu participei do meu primeiro seminário de missões, em 2012, e iniciei um curso de teologia, e posteriormente eu iniciei um curso de missiologia de 3 anos, e foi quando, concluindo ele, eu me casei aos 19 anos de idade, casei bem jovem, né? E casei com uma mulher incrível, uma missionária, chamada Maísa Caroline, né? Nós nos conhecemos no trabalho missionário também, e a partir daí a gente fomos chamados, né? Assim que a gente casou, nosso pastor fez a proposta de irmos para o nosso primeiro campo missionário, fomos para o primeiro campo missionário, e daí Deus foi só nos conduzindo, né? Quando esse pastor saiu da nossa cidade, ele nos conduziu para o sertão, trabalhamos durante 2 anos no sertão, e depois de 2 anos, foi quando nós concluímos também o seminário Ministério Pastoral, e quando fomos consagrados. Aí, ao ser consagrados, nós fomos transferidos do sertão para Lima Campos, que é a nossa igreja atual. Aí, atualmente, nós somos pastor auxiliar lá, sou casado com a Maísa Caroline, que é minha esposa, e sou o pai do Amós, que tem 4 anos. Amém. A primeira pergunta, de fato, já foi respondida. Você aí muito bem se expressou mostrando o que de fato é o missionário. A gente precisa entender que quando nós obedecemos a nossa liderança, esse é um primeiro ponto. Ninguém pode ser um missionário se não obedecer à sua liderança. Então, eu acredito que é algo que é fundamental de fato. Sem a obediência, principalmente a Deus, que é o que nos comanda, e os nossos pastores, vamos dizer, o nosso pastor. Qual foi o dia mais difícil da sua vida nessa jornada missionária sua, meu amado pastor? Muito bom, ótimo, pastor. Uma pergunta assim, até difícil de responder, né? Difícil, porque todos fazem muitos dias têm dificuldade, né? Exatamente, assim, aquele que quer de fato servir já é um grande desafio, Muito bem. Desafio e tanto, porque você vai ter que dizer não para muitas coisas, né? E viver pela fé, né? A caminhada cristã é viver pela fé. Pela fé mesmo. Confiando no cuidado de Deus e pela certeza que Ele cuida. E assim, ao longo desses anos, que desde quando eu estou no campo missionário, e quando o maior desafio foi quando me tornei pai de família, né? Porque até o momento que eu era um missionário solteiro e tal, eu me preocupava só comigo mesmo, mas pô, eu tô tranquilo. Mas a partir do momento que entrou uma esposa e um filho, as responsabilidades aumentaram mais ainda, né? Porque além do cuidado com a obra, em primeiro lugar, Deus quer que eu cuide da minha família,
que tenha esse cuidado. E, assim, dentro dessa trajetória missionária, nós tivemos muitos desafios, porque fazem parte do quer lançar a mão no arado, são muitos desafios. Existe uma coisa dentro da antropologia que a gente chama de romantismo missionário, né? Que é o quê? É aquela expectativa do campo missionário, e às vezes o jovem, alguém romantiza. Poxa, eu quero ir para o campo, eu quero ganhar as nações, eu quero ganhar milhares de almas, e faz toda aquela, constrói toda aquela fantasia. E, tipo, a gente deve entender que devemos sim ter desejos grandes em relação ao reino, mas o campo missionário, ele, de fato, ele é. E, assim, são muitos os dias em que nós seremos confrontados por nós mesmos, e às vezes por desânimo, e muitos outros sentimentos que só no campo nós vamos poder entender. Mas faz parte do processo de Deus para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecido com Ele. E, assim, pastor, o senhor perguntou qual foi o dia mais difícil, né? Como eu disse para o senhor, foram muitos desafios que nós superamos, mas uma das coisas que a gente sempre sentiu e teve, que nos motivou, mesmo em meio às maiores adversidades que nós enfrentamos na trajetória missionária, foi o cuidado de Deus. Né? Porque mesmo em meio àqueles momentos mais desafiadores, em que o lado humano fala, porque todos nós temos esse lado humano, ele fala e a gente desanima, mas nesse momento que o apóstolo Paulo vai dizer das nossas fraquezas, né, é que o Espírito Santo intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem o que convém pedir, né? E, assim, esses momentos difíceis, eles são até bons para quem serve a Deus, né? Aqueles que servem a Deus é uma lógica totalmente diferente, né? Porque, tipo, poxa, tá tudo bem, tá tudo legal, mas quem conhece a Cristo, serve ao Senhor, a gente entende que é nesses momentos mais desafiadores que o Senhor se revela, se mostra presente, e a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu tinha em mente, assim, algo que Deus trabalhou muito comigo, de tipo, eu sempre fui muito dinâmico e gostei muito de trabalhar aquela coisa toda, e eu tinha algo em mente que tipo, onde eu chegar, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer o negócio andar e tal, e tipo, Deus pega e dá um tapa assim na cara da gente e diz, não é desse jeito, rapaz. Isso. Então, tu não vai fazer nada acontecer, tudo depende de mim, tudo depende da minha vontade, do meu querer, e todas as coisas estão sujeitas ao meu controle, né? Então, tipo assim, essa dependência de Deus, e o campo missionário nos torna cada vez mais dependente dele e nos aproxima cada vez mais dele. Eu meio que não consigo dar uma resposta bem específica. O dia mais difícil foi esse, porque tipo, os dias foram difíceis, mas mais gracioso do que os dias foi o cuidado de Deus. Amém. O apóstolo Paulo, certa vez, em suas citações, ele disse o seguinte: aquilo que vem me fazer parar tem servido para o contrário, né? Trazendo umas palavras mais simples nos dias de hoje. Tem servido para o contrário. Tudo aquilo que se levanta para me derrubar tem me dado mais força, tem me feito prosperar, avançar. Então, eu acredito que é bem essa a resposta do missionário. Né? Exatamente. É assim, pastor André. Eu sou assim, eu gosto muito de Paulo, de ler, e me espelho bastante, em primeiro lugar, Cristo, mas olhando para a trajetória missionária de Paulo, assim, eu vejo muito do que eu tenho vivenciado e procuro sempre me apegar àquilo que Deus manifestou através dele, né? Quando ele foi preso por voltar a Jerusalém, em Atos dos Apóstolos vai registrar que quando ele estava perante o Sinédrio, quem estava conduzindo ali aquela conversa naquele momento teve medo de que ele fosse despedaçado, porque estava vendo uma confusão tão grande ali que eles estavam querendo, de fato, pegar Paulo e matar. E a Bíblia diz que o tribuno pegou ele, levou
para soldadesca, né? Como se fosse um calabouço, um porão, e colocou ele lá. E a Bíblia diz que só na noite seguinte, do outro dia, que Deus se apresentou a ele, né? E quando Deus se apresenta a ele dentro daquela prisão, a Bíblia diz que a expressão de Deus foi essa para Paulo. Paulo, não temas, não tenha bom ânimo. Agora sim, agora imagine, pare para imaginar aí. Paulo preso, sabendo que tinha várias pessoas ali querendo matar ele, despedaçar ele estava sozinho, nenhum dos seus companheiros estava com ele, e tipo, eles chegaram lá e tentaram de fato matá-lo, foi o motivo de tirarem ele às pressas. Ele passou o restante daquele dia lá, a noite inteira na prisão. No outro dia à noite, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se apresentou a ele, né? Agora, eu paro para imaginar que Paulo, ele com certeza viu, ele teve os momentos de medo dele, porque a expressão de Cristo foi, não tenha medo. Se ele estava dizendo para ele não ter medo, com certeza ele estava sentindo medo naquele momento. Muito medo. E duvidando, quem sabe, até se iria acabar ali. Porque, posteriormente, a Bíblia diz que Jesus disse, porque assim como testificasse de mim em Jerusalém, importa que testifique em Roma. Então, o que foi que Deus fez ali? Animou ele, renovou as suas forças e renovou a promessa que ele tinha com ele e de ir a Roma. E assim, às vezes a pessoa tem em mente que o missionário é alguém que não tem medo, é um super-homem. Não, são pessoas comuns. O pastor é uma pessoa comum, que tem sentimentos, que sente medo, que se entristece, se sente só. E todos esses sentimentos, eles fazem parte da nossa trajetória. E assim, é nesses momentos que o Senhor Jesus se apresenta, como se apresentou a Paulo, quando o nosso lado humano fala forte, diz, poxa, agora não vai dar mais. Aí Jesus vem e mostra pra gente que não é assim como a gente pensa, diz, meu filho, não tenha medo, eu tô aqui. Para ser um pastor, principalmente principal de uma igreja, é um desafio muito grande, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, né? Onde as pessoas elas não dão crédito, não dão ouvido à voz do pastor. O pastor está falando uma coisa e elas acham que não é para ser feito aquilo que está sendo falado. Elas acham que que aquilo é uma loucura, que já passou, aquilo passou, e até ela intercala contra a própria palavra de Deus. A palavra está dizendo uma coisa, elas querem outra coisa, e por isso quem de fato, como um pastor, é como um pastor que ama e quer conduzir as ovelhas à verdade, para viver no céu, é muito difícil, porque você sente como que o seu trabalho não está sendo feito perfeito, ou seja, ninguém está dando crédito, né? O pastor principal, ele apacenta, ele educa, ele é tudo, ele é teólogo, é tudo. Então, a coisa fica muito complicada. Para terminar, aquela palavra final, né? Eu queria que o senhor desse aí, qual conselho o senhor daria para alguém que quer ser um missionário? Eu quero ser um missionário, mas eu estou perdido, não sei para onde eu vou. O que é que eu faço? Muito bem. Ótimo, muito boa. Vamos aqui usar esse tempinho para falar um pouquinho sobre isso. Enfim, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que nós, enquanto igreja, nós somos chamados para a missão. O papel da igreja é cumprir a missão de Deus aqui na Terra. De forma geral, todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo têm esse dever, né? Tem o dever de cumprir a tarefa missionária, porque a igreja, na sua essência, ela é missionária. Jesus Cristo, em dado momento, disse aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu os envio também. Então, ali a igreja representada pelos discípulos, que representa a igreja da atualidade, ela é enviada. Então, a igreja, de modo geral, ela é enviada ao mundo. O que justifica a existência da igreja aqui na Terra é o dever de cumprir a missão de Deus. Amém. O apóstolo Pedro, quando escreve
nas suas epístolas, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele vai dizer da seguinte maneira: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo santo, para que? Aí aqui que está o negócio. A parte B vai dizer o motivo pelo qual nós somos salvos. Aí ele vai dizer: para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim, a tarefa missionária é uma tarefa da igreja. Todo cristão, todo crente, ele tem o dever de se envolver com a tarefa missionária de alguma maneira. É bem verdade que dentro da igreja Deus direciona pessoas para áreas específicas, que é aí onde se encontra os missionários que vão ao campo, vão abrir trabalhos, e você que está nos assistindo, que tem o desejo de se envolver com a tarefa missionária de uma forma mais intensa, eu sinto que eu tenho um chamado missionário específico, eu quero ir para o campo missionário. O primeiro passo, como eu já adiantei, procure a liderança da sua igreja e converse, compartilhe sobre esse seu desejo missionário, se envolva com toda e qualquer atividade missionária que tiver na sua igreja, certo? Desenvolva um trabalho ao lado da sua igreja, de sua liderança. E o próximo passo, já junto a esse, sempre coloque diante de Deus a sua vida, colocando diante dele o seu desejo de se envolver com missões, de se envolver com a tarefa missionária, de se envolver com o reino dele, buscando sempre ouvir Deus em qual passo você deve dar, certo? E procurar apresentar-se aprovado diante daquilo que ele colocou diante de nós. Aí entra o seu esforço em buscar uma capacitação, um preparo missionário. Hoje nós temos muitas instituições que oferecem uma ótima capacitação missionária, um ótimo preparo teológico, missiológico, para você que quer se envolver com missões. Então, deve haver essa dedicação de forma intensa, de se envolver com a sua igreja, com a sua liderança, de se envolver em um relacionamento de uma vida cristã mais intensa com Deus, e, além disso, buscar uma capacitação e um preparo para melhor servir no campo e no reino, certo? Amém. Qual a importância, assim, de um apoio, né, para ser um missionário? Rapidinho, resuma bem rápido, isso é para a gente, caso do tempo. O apoio Qual a importância da igreja, do pastor? Eu quero ser um missionário, dos líderes. Você contou a sua história aí, e é bem interessante. A gente viu que tem um apoio da sua liderança. Sim, e exatamente. Aí, assim, o apoio, André, ele é fundamental, porque assim, o jovem vocacionado, ele tá aberto a muitas coisas. Eu mesmo, enquanto jovem, adolescente, 15 anos de idade e tal, eu ia cometendo muitos erros e, tipo, meus pastores, meus líderes estavam presentes ali dizendo: Clécio, calma aí, não é por aí, vamos por aqui. E assim, isso foi fundamental. Então, o apoio, ele é muito importante, né? Então, para os líderes que vão estar nos assistindo, essa parte do acompanhamento do jovem vocacionado, ele é muito importante para que ele, de fato, se dedique àquilo que o Senhor tem preparado para ele, né? Então, nós, André, em Lima Campos, nós trabalhamos muito essa parte vocacional com os nossos jovens, tirando dúvida, procurando trazer uma capacitação missionária nesse sentido, para que ele possa tomar os passos certos, as decisões certas, dentro daquilo que envolve o contexto missionário. Só para vocês terem uma ideia, esse cuidado do meu pastor era tão grande, porque, tipo, até nos relacionamentos que eu ia tomar, às vezes o pastor dizia: meu filho, tu quer ser missionário mesmo? Eu dizia: quero. Pois com essa menina bem aí, não quer se envolver com missões, não, então não dá certo não, você sai dessa. Então, isso era fundamental, porque, tipo, às vezes eu ia entrando numa furada, uma menina que não queria saber de nada de Deus, às vezes você cega ali pela emoção, pelo sentimento, mas o pastor, com a visão mais ampla desse sentido, chegava lá, Clécio, né, desse jeito: tu quer te envolver com missões? Quero. Tu quer ser um missionário? Pois essa daí não dá para isso agora, não. Muito importante, muito interessante a história aí do pastor. Compartilhe, busque aprender cada vez mais. Nós tivemos um tempo bastante resumido, mas sempre buscando conhecimento, que a gente vai retendo mais a graça de Deus, né? Então, foi um prazer participar com vocês. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Só um aviso rápido, tá? O pastor Clécio, ele é coordenador do Sinforme, que é um curso de missões,
Se você quiser saber mais do Sinforme, tem a página no Instagram, que eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aí, @Sinforme, vai lá, segue lá e obrigado, pessoal, obrigado, pastor Clécio, obrigado, pastor Ailton, pastor André, por esse momento aí. Deus abençoe a que olhar para trás parece opção de se aquietar e tirar das mãos o compromisso de um chamado. Tem dias que se esconder parece solução, a dor machuca a alma e tira a visão. Não queremos ser notados. Só fala de deserto quem já passou, só fala de fé quem já precisou acreditar naquilo que não via. Tomar a sua cruz e carregar, às vezes é subir no altar pra ministrar com vontade de chorar. Querendo se calar, ouvir pensando em se esconder, sorrir e ter que abraçar pra alguém com Deus permanecer, acreditar na bênção de um irmão, ter fé que ele vai se curar, é cantar pra multidão, mas pensando num cantinho pra chorar. Ter chamado é servir com coração, não é sobre dinheiro, é sobre a missão de levar a palavra do Senhor. Ter chamado não é oportunidade para se promover, é subir no altar e ter que se render e lançar as redes pras vidas pescar. Então prossiga, avance, não desista, Deus garante o que está passando, testemunho pra você contar. Deus chama, capacita, garante, não vai dar errado. Se coloque de pé, receba hoje fé e cumpra o seu chamado. Ter chamado é servir com coração, não é sobre dinheiro, é sobre a missão de levar a palavra do Senhor. Ter chamado não é oportunidade para se promover, é subir no altar e ter que se render e lançar as redes pras vidas pescar.